com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você um dose de fé da Palavra de Deus. Estamos na série Evangelhos e hoje nós vamos continuar aqui em Mateus, parte 6 do estudo. O estudo completo, desde segunda-feira, está disponível no canal no YouTube da Rádio Mais FM 90.9 e também no meu canal no YouTube, Poliana Amaro. Você já pode acompanhar as ministrações lá, todas certinhas, dentro da ordem, numa playlist separada. Bom, hoje vamos pegar aqui Mateus capítulo 4, versículo 3. Vamos fazer a leitura do texto bíblico até o versículo 11, que diz o seguinte: O tentador veio e disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: As Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse: Se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará os seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: As Escrituras também dizem, não põe à prova o Senhor teu Deus. Em seguida o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isto, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus. Pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. Bom, hoje nós vamos analisar esse episódio da tentação de Jesus. Ontem nós falamos sobre a identidade. Logo no inicinho aqui da tentação de Jesus, o diabo confrontou Jesus sobre a sua identidade de Filho de Deus. E seguindo o texto aqui, foi o diabo duas vezes questionou, dizendo para Jesus: se você é filho de Deus, não me prove. Se você é filho de Deus, não me prove. Nós precisamos saber a nossa identidade sobre Jesus. Mas hoje, pegando esse momento da tentação, que ele é muito crucial, nós temos muitos ensinamentos aqui dentro dessa passagem bíblica, mas eu quero trazer para vocês algo que a gente precisa realmente conhecer sobre nós, sobre as estratégias do inimigo contra a nossa vida, para que nós possamos ficar atentos e ficarmos espertos. Jesus venceu o diabo pelo poder da palavra. As nossas armas, elas são de Deus. As nossas armas são espirituais. E a única maneira de vencermos o inimigo da nossa alma é com a palavra de Deus. A palavra de Deus é comparada como uma espada, arma de ataque. A palavra de Deus é comparada como uma armadura, defesa, como um escudo, defesa. Então a palavra de Deus é a nossa arma de ataque e a nossa arma de defesa. Não adianta eu só ter uma arma para atacar. Eu também preciso ter uma armadura e um escudo para me defender. Diz a palavra de Deus que nós devemos tomar sobretudo o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, quando olhamos Jesus aqui nessa cena da tentação, nessa cena onde ele é confrontado por Satanás, o diabo veio no momento que ele estava com fome, com fragilidade. Depois de 40 dias, o diabo tentou confrontar a identidade dele, confundir a cabeça de Jesus, querendo que Jesus provasse para ele que ele era filho de Deus. Eu quero dizer para você que em situação nenhuma nós precisamos provar para ninguém que nós somos filhos de Deus. Nós precisamos nos preocupar com a nossa comunhão com o Pai, porque eu posso parecer ser filho de Deus para os homens, mas de verdade não ser filho de Deus. E é isso que é preocupante. Eu não posso parecer ser filho de Deus só para os homens, eu preciso parecer ser filho de Deus para Deus. O céu tem que me identificar como filho, como o céu identificou Jesus, quando Deus abriu os céus e disse: Este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Então, nesse episódio aqui da tentação, nós vamos analisar 3 pontos que Satanás sempre vai tentar os filhos de Deus. Ele sempre vai confrontar a gente. Foi com Jesus, vai ser com a gente também. Nós passamos por essas provações. A palavra fala que a gente não pode nem desmorecer, a gente não pode desfalecer nas provações, porque provações que nós passamos aqui, os nossos irmãos passam no mundo inteiro. Porque o diabo, ele
Ele é o príncipe deste mundo, o mundo está morto nele, o mundo jaz do maligno, e quem está lá no mundo ele não está nem aí, mas aqueles que vão para o céu, é claro que ele quer impedir, sempre foi. Quando Adão e Eva estavam lá no jardim do Éden, tranquilo, de boa, seguros, aí vai o inimigo lá para poder tentar, tirar eles da presença de Deus, e conseguiu, né, tirar eles da presença de Deus, porque Deus deu livre direito de escolha para a gente, para o ser humano. Infelizmente, a Eva foi levada. E ela foi levada, gente. Nós vamos analisar aqui 3 pontos da tentação de Jesus que também foram usados lá no Éden, e também o apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 2, ele nos adverte sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Concupiscência, com certeza, é uma palavra que tem na sua Bíblia. Você que usa tradução João Ferreira de Almeida, revista atualizada, corrigida, fiel, essa palavra concupiscência é desejo desenfreado, é desejo ardente, é ambição pelas coisas materiais e pelos prazeres sexuais, pelos prazeres da carne, pelos prazeres humanos. Então, quando a Bíblia fala desejos da carne, concupiscência da carne, ela está falando desejo ardente da nossa natureza humana, da nossa carne, do prazer físico. O que dá prazer físico pra gente? Comida, bebida, toque, sexo, um monte de coisa que a gente tem prazer físico. Isso é concupiscência da carne. Concupiscência dos olhos é aquilo que você olha e você tem prazer quando você vê. Você assiste uma coisa, você vê uma coisa. Tem pessoas que estão presas na pornografia. Só sentem muito prazer, na verdade, quando estão assistindo uma coisa imoral. Sentem prazer, são aquilo que os seus olhos gostam de ver e que dão prazer para você. E a soberba da vida, o orgulho, o desejo, a ambição pela riqueza, pelas coisas deste mundo, realmente aquele desejo desenfreado de querer realmente desfrutar de toda a vaidade que essa vida tem. É errado desejar as coisas, querer crescer, querer ficar rico, querer trabalhar? Não, gente, não é. O problema é quando nós deixamos essas coisas da vida, esse desejo desenfreado, é quando nós não controlamos esses impulsos e deixamos eles controlarem a gente. O problema é você ser controlado pelos impulsos e não ser o dominador. Deus nos criou para dominar. Deus criou você para governar. Então, às vezes, o que acontece? O inimigo ele faz o seguinte: ele engana o ser humano a tal ponto dele ser dominado e não cumprir o papel dele de governar. O ser humano agora é governado ao invés de governar. Dominado por quê? Dominado por um vício de cigarro, dominado por uma bebida, dominado por um copo de cerveja, dominado por um copo de cachaça, dominado por uma droga, dominado por sexo ilícito, dominado por pornografia, dominado por um monte de coisa. E ele fala: eu não consigo parar. Mas você, ser humano, querido, foi criado para dominar. Deus fez você para governo. Então, esse engano do diabo tem que ser quebrado na sua vida. Esse aprisionamento do pecado na sua vida precisa ser rompido. E é só no nome de Jesus. Porque Jesus é a palavra. Então, quando nós lemos aqui a tentação de Jesus, nós vemos Jesus vencendo o diabo com o poder da palavra. Tudo que o diabo falava, Jesus retrucava. Aí diz aqui, a primeira coisa que o diabo falou com Jesus: olha, transforma essas pedras em pães. E quando ele diz para Jesus: transforma essas pedras em pães, Jesus usa a arma da palavra de Deus, as escrituras. Uma pessoa não vive só de pão, mais de toda a palavra que sai da boca de Deus. Uma pessoa não vive só de pão. O nosso Criador, aquele que nos fez, aquele que nos formou, ele que conhece a nossa estrutura, ele que criou a nossa existência, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso tudo. Ele diz que nós não vivemos só de pão. Ou seja, o que é pão pra gente? É tudo o que é desta terra. Nós não vamos ser completos nunca, jamais, apenas com as coisas dessa terra. Tem gente que acha que para ser feliz precisa ter um bom casamento, precisa ter bons filhos, precisa ter um bom trabalho, precisa ter um bom dinheiro, precisa ter uma boa poupança. Tem gente que acha que para ser feliz precisa ter saúde. Tem gente que acha que para ser feliz precisa apenas das coisas materiais. Mas se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais infelizes, os mais miseráveis de todos os homens. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, tudo que Deus falou, tudo que saiu da boca do nosso Criador,
isso vive o homem. É disso que a gente vive. É pela fé, minha gente. Nós precisamos entender essas coisas. Porque quando você começa a viver de tudo que saiu da boca de Deus, você é feliz, independentemente do lugar que você está. Independentemente da circunstância que você esteja vivendo na sua vida. É isso que a gente precisa entender, olhar para a palavra de Deus e analisar os passos do nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele nos ensinou todas as coisas. Aí o diabo viu que Jesus estava usando a Bíblia, você, opa, levei um nocaute aqui agora, o que eu vou fazer? Aí diz a palavra que o diabo levou Jesus até a cidade santa, lá no ponto mais alto, e ainda confrontou a identidade de Jesus, porque o diabo não desiste, tá, minha gente? Você acha que o diabo vai desistir? Tentou você uma vez, agora ele vai, você resistiu, conseguiu, venceu, ele vai se dar por vencido? Não, ele insiste, porque ele é brasileiro. Meu Deus, não desiste nunca, eu tô brincando, tá repreendido em nome de Jesus. Mas então, o diabo não desiste, ele não desiste, ele foi lá e falou para Jesus de novo, você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, salta daqui. Pula daqui, porque as escrituras dizem. Aí o diabo viu que Jesus estava usando a palavra e ele começou a usar a palavra também. Sabe por quê, minha gente? O diabo conhece a Bíblia de cor e salteado. Ele conhece a Deus, ele sabe quem Deus é, ele viu Deus face a face. Ele esteve no Monte Santo de Deus, conhece a glória de Deus como eu e você não conhecemos. Diz a palavra que eles tremem diante de Deus. Os demônios tremem, eles estremecem. Eles são crentes também. Eles sabem que a Bíblia é real. Por isso que ele não quer que você leia a Bíblia. Sabe? Por isso que o diabo fica colocando um monte de distração para o crente não ler a Bíblia, para o crente não conhecer a palavra de Deus. Por isso que o diabo coloca um monte de distração na hora do culto, dor de cabeça, menino fazendo barulho na hora do culto, na hora da pregação acontece um monte de coisa. A mente vai para a China, para o Oriente, para tudo quanto é banda, menos no culto. Aí o crente tá lá e não tá prestando atenção na palavra de Deus. O diabo faz de tudo pra você não ler a Bíblia. Faz você ficar com sono, faz o telefone tocar na hora que você tá lendo, faz você distrair com um monte de coisa, coloca preguiça. Você tem ânimo pra poder ver Netflix, ficar o dia inteiro assistindo filme, assistindo série, mas não tem uma hora, um tempo pra poder meditar na palavra de Deus. E o diabo faz isso tudo, sabe por quê? Porque ele sabe que se você conhecer o poder da palavra do Senhor, se você ler a Bíblia, conhecer e colocar essa palavra na sua vida, ele sabe que ele não vai poder te parar. Ele sabe que você vai detonar ele, gente. Jesus deu poder pra gente, autoridade, pra gente pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Mas a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Pois a palavra mesmo nos diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, se eu fosse você, a partir de hoje, dedicava-se e tomava uma posição de ler a palavra de Deus e conhecer as escrituras. Se eu fosse você quer ver sua vida ser feliz, mudar? Quer ver as coisas na sua vida mudarem? Então, toma uma posição, leia a Bíblia, conheça a palavra de Deus, estude as escrituras, faz uma série, maratona a Bíblia, leia o livro de Mateus, igual nós estamos no estudo essa semana. Acompanhe a leitura do livro de Mateus. Enquanto nós estamos aqui estudando a palavra do Senhor todos os dias no Dose de Fé, acompanha, leia, estuda aí também na sua casa, para que você entenda, para que a palavra de Deus entre no seu coração. Então os demônios, eles conhecem a palavra de Deus, eles sabem ela de cor e salteado. Por quê? Porque ele leu, gente, porque ele esteve presente. Satanás estava lá em todos os momentos que as escrituras foram se desencadeando. Então ele sabe que a palavra de Deus pode destruí-lo. Ele sabe que a palavra de Deus é a nossa defesa, a nossa arma de ataque, a nossa arma de defesa. Por isso que ele quer que o crente fique sem se capacitar. Mas nós devemos tomar, sobretudo, a armadura de Deus. Precisamos conhecer a palavra de Deus e o poder que ela tem. Sabe por quê, gente? Porque a palavra é Jesus. Jesus é a palavra. E Jesus venceu Satanás. Satanás citou a palavra para Jesus, mas a palavra para Jesus não adiantou nada, porque a palavra é para atacá-lo. A palavra é para nós vencermos ele e não ele nos vencer. E aí diz a palavra que Jesus olhou para ele e disse: está escrito também, Satanás, não põe à prova o Senhor teu Deus. Então a gente precisa entender, vai ter momentos que o diabo vai tentar a gente usando a própria palavra de Deus, vai colocar pessoas no nosso caminho para poder falar, para levar a gente a fazer o errado usando a Bíblia. Vai ter um monte de crente assim, um monte de gente, um monte de servo de Satanás que vai falar que você, não, meu irmão, pode fazer porque está escrito na Bíblia, né? Tudo me é lícito, né? Mas nem tudo me convém. Vai usar um versículo qualquer, vai usar um outro versículo qualquer, não, porque a palavra é poderosa, mas vai usar a palavra de Deus, a própria palavra de Deus, para poder levar você a cair na tentação. Então a gente tem que ficar atento. Nós temos que ficar atento, precisamos conhecer as escrituras. Jesus não se deixou levar. E diz a palavra que depois dessa segunda tentação,
o diabo levou Jesus a um monte muito alto, mostrou para ele todos os reinos do mundo e sua glória e disse para Jesus, tudo isso eu vou te dar. Tudo isso eu vou te dar se você se ajoelhar e me adorar. E aí Jesus diz para ele, sai daqui, Satanás, pois as escrituras dizem, adore o Senhor teu Deus e sirva somente a ele. Nós vemos duas coisas interessantes aqui. O diabo querendo adoração, mostrando para Jesus tudo do mundo querendo adoração. Tudo que o diabo quer é adoração, minha gente. Porque vocês acham que a Bíblia fala, o apóstolo Paulo nos disse que os ídolos que os gentios sacrificam, eles acham que estão sacrificando para o ídolo, mas eles estão sacrificando para demônios. Porque os demônios se escondem atrás dos ídolos. Tudo porque o diabo ele é obcecado por adoração. Ele é obcecado por adoração desde lá do princípio, viu que Deus era adorado ali no seu lugar santíssimo, né? Viu que Deus era adorado no céu pelos querubins, serafins, e ele quis ser igual a Deus, convenceu uma terça parte dos anjos, porque ele é obcecado por adoração, e ele diz para Jesus, me adora, se prostre, me adora, porque se você me adorar, eu vou te dar tudo o que eu tenho, porque foi me dado. E para quem deu o mundo para Satanás? O próprio ser humano. Quando o diabo tentou Eva e tentou o homem lá no Éden, eles entregaram aquilo que era nosso. O diabo está usando o que é nosso na terra. Tudo que é nosso ele está usando. Então a gente tem que tomar posição. Você não pode deixar o diabo fazer o que quer na sua casa. Você não pode deixar o diabo fazer o que quer na sua vida. Você não pode deixar o diabo fazer o que quer, não, minha querida, meu querido. A casa é sua, a vida é sua. Deus te deu a autoridade. Toma isso no nome de Jesus. Jesus já tomou por nós. Ele venceu por nós. Nós devemos tomar posse daquilo que Jesus já conquistou por nós ali na cruz. Porque ele venceu Satanás. Ele venceu o diabo para que a gente pudesse viver de verdade aquilo que ele tem pra gente. Então Jesus foi tentado em tudo. Aqui em 1 João, para a gente finalizar, capítulo 2, diz, versículo 15, não amem este mundo, nem as coisas que esse mundo oferece, pois os que amam o mundo, o amor do Pai não está neles. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho das realizações e bens, isso não provém do Pai, mas do mundo, e este mundo vai passar, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que Deus agrada vive para sempre. Em outra tradução diz, no versículo 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem com ele a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o diabo tentou Jesus aqui na concupiscência da carne, quando ele disse para Jesus, transforma essas pedras em pães. Ele tentou Jesus aqui na concupiscência dos olhos, quando ele mostrou para Jesus todos os reinos do mundo e falou, tudo isso eu vou te dar porque foi me entregue. E ele tentou Jesus também na soberba da vida. Disse, pode pular porque você é filho de Deus, os anjos vão segurar você pela mão, você não vai machucar, pode pular. Tentou provar Jesus na arrogância, no orgulho das coisas dessa vida. Mas Jesus venceu ele pelo poder da palavra. Ele achou que Jesus seria igual a Eva e o Adão, porque o primeiro Adão caiu, pecou, cedeu às tentações, mas Jesus é o segundo Adão, aquele que veio para restaurar, aquele que veio para trazer vida. O primeiro Adão trouxe morte para toda a humanidade, mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, trouxe vida eterna para todos nós. Ele nos resgatou. Então ele achou que ele poderia fazer isso como ele fez com a mulher lá no Éden. Seduziu a mulher com a árvore, seduziu a mulher com o fruto da árvore, seduziu a mulher com o conhecimento do bem e do mal, e a Eva caiu aqui nas concupiscências da carne, dos olhos, da soberba da vida, mas Jesus, ele venceu Satanás. E aí cumpriu-se a palavra aqui no último versículo, quando Jesus diz, sai, Satanás, sai, chega. Você já fez o que tinha que fazer, já tentou o que tinha que tentar, agora você casca fora, vai caçar seu rumo, porque aqui você não tem lugar. E aí diz a palavra que o diabo foi embora. O diabo foi embora e os anjos vieram servir Jesus. Cumpriu-se a palavra de Tiago 4:7 que diz, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então, crente, vigia, vamos ficar atentos. O diabo vai tentar sempre nos tentar naquilo que dá prazer para nossa carne, naquilo que dá prazer para os nossos olhos, naquilo que dá prazer para o nosso ego. É a pessoa que acha que, eu sou o hiper mega pregador, cantor, o que faz tudo, bonzão, isso. Ele sempre vai tentar usar isso, a nossa vaidade.
Mas vamos resisti-lo? Vamos resisti-lo, porque depois de resisti-lo com a palavra de Deus, com Jesus, com a palavra de Deus, em nome de Jesus você repreende o inimigo, crendo na palavra do Senhor. Quando você resisti-lo, diz a palavra que ele vai fugir. E ele vai fugir mesmo, porque ele tem que fugir. Está escrito, ele vai fugir. Ele fugiu de Jesus. E depois que o diabo foi embora, Jesus foi servido pelos anjos de Deus. Porque essa é a recompensa daquele que suporta com paciência as provações. Aquele que vence as provações é servido pelo céu. Que Deus abençoe sua vida. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Eu te louvo, Jesus. Como é bom a gente poder ser fortalecido, edificado e saber que o Senhor está no controle das nossas vidas. Que a tua palavra queime os nossos corações, que possamos cada dia mais ficar atentos contra as astutas ciladas do nosso adversário. Que possamos entender, Senhor. É desse jeito que ele age. Ele agiu assim com a Eva, ele agiu assim com todas as pessoas, ele agiu assim com o Senhor e ele age assim conosco. Mas o Senhor nos deu uma aula de como vencer o nosso inimigo. A tua palavra diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. É contra as hostes espirituais do mal nos lugares celestiais. Nós não lutamos contra pessoas, nós lutamos contra o reino das trevas, que muitas vezes usam as pessoas, e pessoas que a gente ama, mas que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento. Que no nome de Jesus, todos que me ouvem, que vão me ouvir ainda através desse vídeo, pelo canal no YouTube, pelo Facebook, que nós possamos ser tocados, Deus, de verdade, possamos abrir os nossos olhos e ficar atentos. Nós precisamos conhecer a tua palavra, que não venhamos deixar o inimigo nos distrair, tirar a gente do conhecimento da tua palavra, porque sem conhecimento, sem a tua palavra, sem o conhecimento de Deus, a gente perece. Mas com a tua palavra nós vencemos qualquer situação, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. E nenhuma arma forjada prosperará, nenhuma língua que se levantar contra nós em juízo, nós a repreenderemos, a cancelaremos, porque é a herança dos servos do Senhor. Que o Senhor abençoe cada vida que me acompanha. Derrama teu amor, tua graça, teu poder sobre nós, que possamos andar no poder da tua palavra e que não venhamos deixar Satanás dominar a nossa vida e nem a nossa casa. Que esse que está dominado pelos vícios seja livre agora, no nome de Jesus. Não é no meu nome, é no nome de Jesus. Seja livre agora dessa depressão, seja livre agora desse vício do álcool, das drogas, seja livre da pornografia, seja livre dessa enfermidade, no poder que há no nome, no sangue de Jesus. Que haja liberdade, que você seja livre, no nome de Jesus. Que nós possamos viver isso. É o que eu te peço, Pai. E desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bem diferente da